Olá, seja muito bem-vindo ao canal Código e Carreira. Meu nome é Luana e hoje a gente vai resolver esse probleminha de derivada aqui dessa seguinte função: f de x igual a cosseno de x. Aí você pode falar, meu Deus, Luana, o que é isso? Como que eu resolvo esse problema? Calma lá que a gente vai passo a passo e aí você vai entender exatamente como que a gente faz esse processo de resolução. E claro, vai até poder aplicar essa mesma lógica para resolver problemas parecidos com esse aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é a seguinte: a derivada de cosseno é menos seno. Isso é uma regrinha geral, tá? Então, a derivada de cosseno é igual a menos seno. A segunda coisa é a seguinte. Vamos analisar a nossa função aqui. Você concorda comigo que a gente tem uma função externa aqui, que é esse cosseno, e a gente tem uma função interna aqui, que é esse cosseno de x. Então, basicamente, a gente tem uma função dentro da outra. Opa, para resolver a derivada de uma função que tem outra função dentro, a gente usa uma regra que é bem conhecida dentro do cálculo, que é a regra da cadeia. Mas você pode me perguntar assim, Luana, o que é a regra da cadeia, o que ela diz e tal. Basicamente, ela diz o seguinte: você tem uma função que tem outra função dentro, que é, no caso, uma função nesse formato aqui. A derivada dessa função aí vai ser igual à derivada da função externa, que é essa g, vezes a derivada da função interna. Fechou? Esse é o enunciado da regra da cadeia. Então, eu multiplico a derivada da função externa, que é essa aqui, pela derivada da função interna, que é essa aqui. Daí você pode me perguntar, Luana, como que eu aplico isso para essa função aqui do exercício? Bom, vamos primeiro identificar os nossos termos, né? O que seria o g h de x aqui? É a nossa função externa, então seria esse cosseno aqui, né? Seria isso aqui, né? Completamente aqui. Esse cosseno de cosseno de x, tá? Então, vamos colocar isso aqui. Um cosseno de cosseno de x. Tá. Beleza, o que seria o h de x? O h de x é a minha função interna, certo? Então, seria o cosseno de x, que está aparecendo aqui dentro dessa outra função aqui. Legal, então a gente tem os dois termos que a gente identificou aqui. Cosseno de x. Então, a gente tem cosseno de x e cosseno de x aqui. Tá. Vamos calcular as derivadas agora disso aqui. Então, a gente tem a derivada dessa função externa aqui. Qual que é a derivada do cosseno mesmo? Menos seno, certo? Menos seno. E a gente mantém o que estava aqui dentro, aqui. Então, menos seno, cosseno de x. Certo? Porque a gente calcula primeiro a derivada da função externa. Legal? E a derivada da função interna? Vamos lá. Qual que é a derivada de cosseno? Menos seno. Então, menos seno de x. Agora que a gente tem os termos que a gente identificou aqui, o que a gente tem que fazer mesmo? A gente faz a multiplicação entre eles, certo? Porque aqui, ó, a gente calcula primeiro a derivada da função externa, depois multiplica pela derivada da função interna. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai pegar essa derivada aqui, vai colocar aqui, ó, menos seno de cosseno de x vezes a derivada da função interna, que é essa aqui. Então, menos seno de x. Legal. Aqui, a gente tem negativo multiplicando por negativo. Então, menos com menos dá mais. Então, isso é a mesma coisa que eu multiplicar. Opa, vou colocar aqui. Isso é a mesma coisa que eu multiplicar seno, cosseno de x,
por seno de x. Opa, deixa eu deixar mais bonitinho aqui. Vezes seno de x. Então, a nossa resposta final é que a derivada daquela função que a gente viu no início aqui, então a derivada dessa função aqui, cosseno de x, é igual a seno cosseno de x vezes seno de x. Legal? Então, essa lógica da regra da cadeia, a gente, só para recapitular aqui, a gente aplica quando a gente tem uma função dentro da outra. Então, a gente meio que quebra esse processo ali para facilitar a conta. Então, sempre que você encontrar um problema assim de derivada e tiver uma função dentro da outra, lembra, opa, dá para aplicar a regra da cadeia aqui. Regra da cadeia, em que a gente faz a derivada da função externa vezes a derivada da função interna. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o seu like aí, comente se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão. E é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.